E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre a situação atual do mercado brasileiro de ações. E a análise vai ser sobre o porquê a Bolsa de Valores está tão lá embaixo e porque eu, na minha humilde opinião, acho que é uma das maiores oportunidades desde 2015 e 2016, onde a Bolsa também sofreu bastante. E olhando em alguns detalhes, parece que será a melhor oportunidade desde 2002, na verdade, quando a Bolsa também despencou de preço e os juros estavam lá em cima. E eu vou dar 5 pontos que me fazem acreditar o porquê eu acho isso, o porquê eu considero uma grande oportunidade de investimento. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos. É apenas a minha opinião e o que eu acho com relação ao que está acontecendo no mercado. Lembrando que os riscos são enormes quando se trata de renda variável, porque mesmo que o momento seja uma grande oportunidade, se a pessoa investir em empresas equivocadas e empresas que não sustentem toda essa macroeconomia muito difícil que a gente está tendo, essas empresas podem acabar ficando pelo caminho e você acabar tendo grandes prejuízos ou até perder tudo com o seu investimento. Portanto, é algo de extremo risco e merece muito estudo e análise. Mas olhando a situação atual, a gente vê que o risco claro no momento que a gente está tendo do Brasil é o risco fiscal. Todos os outros aspectos, todos os outros problemas são derivados do risco fiscal. E o risco fiscal faz com que outras coisas piorem e, consequentemente, os ativos de bolsa sejam deteriorados, principalmente os mais sensíveis à taxa de juros no Brasil. E o aspecto número 1 é exatamente isso. A taxa de juros está batendo no seu topo desde 2022 e 2023, onde chegou ali na faixa de 13%. E o fato de estar num dos seus topos já faz com que eu olhe com mais otimismo quando se trata de oportunidade de compra, porque é justamente quando os juros estão lá em cima e a gente vê títulos IPCA mais 7, por exemplo, que as melhores oportunidades surgem porque o risco está tão elevado, mas tão elevado, que as chances de você fazer boas compras a bons preços aumentam de forma muito alta. A gente já passou momentos assim em 2023, ali 2022, só que a gente vê que os preços estão mais, porque de lá para cá as empresas estão lutando para aguentar essa taxa de juros. Então de lá para cá, mesmo que os juros podem estar até um pouco mais baixos do que nesse tempo ali que atingiu o pico, a situação está muito pior agora porque o tempo passou de lá para cá e a dívida das empresas vem aumentando e ficando cada vez mais, digamos assim, impagável. Lembrando que eu estou falando de empresas do mercado interno, aquelas empresas que são mais afetadas, porque existem empresas exportadoras, por exemplo, que nesse caso nada muda. Eu estou falando para o investidor que está investindo no grosso da Bolsa de Valores, aquelas empresas do mercado interno, setores que são mais afetados, digamos assim. Eu acho que as maiores oportunidades estão nessas empresas, naquelas que são bem tocadas. Então é esse exagero de pessimismo que leva a esses juros extremamente altos, fazem com que o preço seja extremamente baixo no mercado de ações. Esse é o aspecto número 1 e porque eu vejo ser uma grande oportunidade. E o aspecto número 2 que me faz acreditar ser uma grande oportunidade é porque não haverá sustentabilidade para essas empresas se a gente continuar com essas taxas de juros altas por muito tempo. Então, a precificação do ativo, ou dos ativos agora, de algumas empresas, são preços de empresas falidas, porque o mercado projeta uma taxa de juros durante muito tempo nesse patamar. E se ficar todos esses anos nesse patamar, realmente essas empresas merecem valer tão pouco como está agora. Ou seja, o mercado olha o curto prazo. No curto prazo, o cenário é esse. Se manter como está agora,
daqui para frente, realmente os preços estão muito corretos, o mercado está eficiente em precificá-los dessa forma. Só que na realidade, o mundo real é muito dinâmico, existem interesses e problemas, e quando a situação fica muito apertada para o país, os governantes, por mais incompetentes que eles venham a ser, a água, digamos assim, bate na bunda e eles são obrigados a tomar atitudes no último segundo da prorrogação do segundo tempo, ou seja, no último momento, onde o risco está, digamos assim, que a gente não aguenta mais a situação de risco do Brasil, aí as decisões são tomadas, porque se não forem tomadas, o Brasil simplesmente acaba. Portanto, quando a gente flerta, digamos assim, com a Venezuela, quando a gente flerta com um risco muito alto, a tendência é que algo seja feito, mesmo que os governantes sejam incompetentes. Portanto, isso faz a gente crer, principalmente eu, que seja uma grande oportunidade justamente por isso. Tem os seus riscos, às vezes o governo é tão incompetente que de fato ele mantém essa trajetória insustentável. Então tudo envolve risco, mas eu acho que no final tudo acaba se ajeitando, é o que a gente viu pelo menos ao longo da história. Aí entra o terceiro aspecto. Historicamente, o Brasil nunca quebra, mas sempre flerta com isso. Portanto, a gente vê que o Brasil já sofreu momentos muito mais sérios do que o atual. Situações de hiperinflação no passado, juros muito mais altos. Então, o Brasil sempre flerta com uma situação de extremo risco em momentos históricos. A gente já viu isso várias vezes. A gente viu isso em momentos de hiperinflação nos anos 80, nos anos 90 a gente teve o congelamento de todas as poupanças dos brasileiros. A gente já teve momentos tão piores quanto os momentos atuais, que nos levam a crer, pelo menos me leva a crer, que o Brasil flerta com o risco de acabar e acaba não acabando. Ou seja, a precificação dos ativos fica tão deteriorada e a situação fica tão séria que uma atitude acaba sendo tomada. Não se sabe qual atitude e da onde que virá essa atitude, mas elas acabam tendo porque é necessário para o país ter continuidade. E o Brasil, por ser um grande país e ter uma economia muito forte, digamos assim, ele acaba se resistindo nesses momentos de crise, diferente de pequenos países latinos que a gente vê por aí, que simplesmente são esmagados em momentos de crise. Então, eu posso citar alguns momentos históricos. A gente pode citar os anos 80, onde houve uma quebradeira muito forte de bancos. Eu posso citar o momento do confisco da poupança, onde a Bolsa teve a maior queda da sua história, para também depois ter a maior alta da sua história. Eu posso citar 2002, onde a Bolsa de Valores estava extremamente penalizada, com medo de Lula ser presidente na época e com uma situação péssima, juros altíssimos, apagão, Estados Unidos passando por problemas, ataques terroristas, 11 de setembro, enfim, uma situação péssima e que deu certo, daí para frente a Bolsa melhorou. Também posso citar 2015, 2016, posso citar 2008 também, uma crise do subprime. A gente teve diversos problemas até focados aqui só no Brasil, como 2015 e 2016, que foram todos contornados. Então, não significa que isso vai se repetir nesse problema de agora, mas eu acho que esse problema é tão menor que os problemas do passado, que a situação fica muito mais fácil de ser resolvida. Portanto, isso me leva a crer que é uma grande oportunidade. Preços extremamente deteriorados e uma situação ruim, mas não tão ruim quanto a do passado. E o quarto aspecto que eu quero trazer para vocês é a competência dos empresários brasileiros. Existem empresas diferenciadas na Bolsa de Valores, empresas com uma gestão muito, mas muito competente e duradoura, de pessoas sérias e muito honestas. O Brasil, a gente tende a pensar que os profissionais, a maioria deles, são todos pilantras. Existe muita malandragem quando se trata de mercado, de empresas. A gente viu casos americanos,
A gente viu o Ike Batista no passado com empresas fantasma que nem sequer existiam, era um preço quase que fictício. Então a gente já viu tanta enganação que a gente fica às vezes desacreditado com as empresas brasileiras. Só que existem empresas extremamente competentes com uma gestão muito boa. E isso faz com que a gente fique muito mais tranquilo em depositar nosso dinheiro e investir nessas empresas, porque a gente sabe que, independente da crise, independente da queda que essa empresa venha a ter nos seus preços, as suas chances aumentam para dar certo quando investido em uma equipe competente. Empresas sérias que se preocupam de fato com o acionista e que também investem na própria empresa, fazem recompra de ações, a próprio conselho compra ações, a própria diretoria compra ações, enfim, a gente fica muito mais seguro com esse tipo de empresa em momentos de extrema crise. E a gente está vendo diversas dessas empresas sendo penalizadas com preços baratos, como das empresas ruins, como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. E o quinto aspecto que me faz acreditar ser uma grande oportunidade é que o mercado brasileiro, a Faria Lima, é composto por pessoas que não têm contato com a realidade. Existem muitas pessoas que fazem preço, que investem e que, digamos assim, controlam o preço dos mercados, fazem essas variações de preço, que são pessoas completamente desconectadas com a realidade, da realidade, que não fazem não tem o menor conhecimento do que está acontecendo no Brasil. Eles não sabem como as empresas funcionam de verdade na realidade. Eles não estão acompanhando os movimentos de fato. Eles não têm nem sequer conhecimento sobre diversas coisas. A gente tende a pensar, quando a gente começa a investir, que todo esse pessoal é extremamente competente. Só que o pessoal competente desse grupo do mercado é uma pequena parcela de pessoas com muito conhecimento e muito preparo. Só que a grande maioria é composta de pessoas sem nenhum tipo de análise crítica de nada. Pessoas histéricas que ficam em pânico com qualquer situação de adversidade e dificuldade. Quantas vezes a gente viu notícias completamente comuns e corriqueiras que fizeram o mercado desabar? Notícias que não fazem nenhum tipo de, como posso dizer assim, notícias assim que não têm importância, digamos assim, e por uma simples frase, uma simples frase que não quer dizer quase nada, o mercado desaba 3%, 4%. Então, a gente percebe que o mercado não é formado de pessoas tão racionais que nem a gente pensava. A maioria dele é formado de pessoas incompetentes, essa que é a realidade. Portanto, a gente vê que em momentos de extrema crise, a histeria e o pavor desse pessoal, o mesmo pessoal que quando as coisas estão muito boas, eles julgam que os preços deveriam subir cada vez mais e mais e mais, é o mesmo pessoal que em momentos de queda, em vez de aproveitar e comprar, fala que as empresas deviam cair cada vez mais. Então, existe tanto um pessimismo exagerado como uma euforia exagerada desse pessoal que exagera nas suas projeções e não tem nenhum tipo de racionalidade ao escolher os seus investimentos. Saber disso e saber dessa irracionalidade desse pessoal faz a gente ficar mais tranquilo em comprar ações nesses momentos de pânico. A gente sabe que o pânico está destruindo a racionalidade desse pessoal, que permite com que a gente tenha oportunidades de comprar empresas boas a bons preços, que jamais seriam possíveis se não existissem esses imbecis. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até a próxima.